E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Física, eu sou o professor Kelson e nossa aula, galera, de hoje, nosso tema de hoje é Lei da Gravitação Universal de Newton, aqui na Mecânica Celeste, com uma sequência de aulas na Mecânica Celeste. Você não viu a aula anterior sobre as 3 leis de Kepler, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e se você gostar dessa aula, deixe o seu joinha. Então galera, sem mais demoras, bora lá para a aula. Então galera, lei da gravitação universal de Newton. Newton se perguntou o seguinte: por que os planetas giram em torno do Sol numa forma elíptica e o Sol ocupa um dos focos da elipse, certo? É porque Kepler, quando ele explicou isso, ele não explicou por que os planetas ficam girando em torno do Sol de uma forma elíptica. Por que isso acontece? Por que o planeta, por exemplo, sai pelo espaço aí e fica assim grudado ali, girando nessa órbita? Então Newton se perguntou o seguinte: bom, se os planetas giram em torno do Sol e ficam orbitando uma órbita elíptica, então isso quer dizer o quê? Que atua uma força entre eles. Essa força é uma força o quê? Gravitacional. Newton, na época, não foi nem aceita essa ideia dele, porque ele foi ridicularizado pelas pessoas, porque pensa, pô, Newton, se um corpo atrai outro, ou seja, se matéria atrai matéria, então se eu passar perto de uma pessoa, por exemplo, eu vou atrair essa pessoa, e essa pessoa vai me atrair. Se eu passar perto, por exemplo, de um prédio, esse prédio vai me atrair, eu vou atrair esse prédio. Então, na época, não foi tão aceito essa ideia de Newton. Então, galera, o que Newton viu? Newton viu que matéria atrai matéria. Por isso que tem aquela famosa história que Newton estava debaixo de uma árvore, a maçã caiu, e ele pensou o seguinte, ó, qual é a força que atua nessa maçã para poder ser atraída pela Terra? Será que é a mesma força que o Sol atrai a Terra e a Terra atrai o Sol? Então, o que Newton viu? Primeira coisa que ele viu que a força gravitacional ela é diretamente proporcional ao produto das massas. O Kelson, então quer dizer, se eu passar perto de um carro, ele me atrai ou atrai o carro? Sim. Vai acontecer, você tem uma força gravitacional atuando em você e no carro. Só que nesse caso, essa força é muito cara, muito pequena mesmo. Praticamente desprezível. Essa força só funciona em quê? Só funciona em corpos o quê? Celestes. Sol, Terra, planetas, buracos negros, galáxias. Então só funciona com esses astros. Certo? A gente vai provar para vocês depois que quando tem uma pessoa perto de uma outra, por exemplo, a força gravitacional entre elas é muito pequena, tá? Então, o que Newton viu? Ele viu que a força era diretamente proporcional ao produto das massas. Por quê? Se um corpo de massa M1 e um corpo de massa M2 se atraem. Então aqui, no caso, eu tenho o Sol e a Terra, que é M1 e M2, certo? Está fora de escala. Eu tenho aqui o Sol atraindo a Terra, e a Terra atraindo o Sol. É isso? Essas duas forças são forças o quê? Gravitacionais. Então aqui eu tenho F, vou simbolizar com a letra F de força, né? Seria a nossa força gravitacional entre os planetas. E essas duas forças, galera, são forças o quê? De ação e reação. O Sol atrai a Terra atrai o Sol, com mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, e elas não se anulam porque estão em corpos o que? Diferentes, certo? Independente se a massa do Sol é muito grande, a massa da Terra é muito grande, é muito pequena, né? Certo? Se você não viu a terceira lei de Newton, tem no canal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo e aqui nos cards, beleza? Então, o que Newton viu? Que a força era diretamente proporcional ao produto das massas. Isso aqui, galera, é muito interessante, porque isso aqui, geralmente o Enem, vestibulares seriados, eles cobram muito essa relação. Por exemplo aqui, se eu pegar e aumentar, por exemplo, a massa do Sol em 2 vezes, o que vai acontecer? A minha força vai ser 2 vezes maior que a força anterior, quando a massa do Sol era a massa dele mesmo. Ah, Kelson, então, e se eu aumentar, por exemplo, a massa do Sol em 2 vezes e aumentar a massa da Terra em 3 vezes, então 2 vezes 3, a minha força agora vai ser o quê? 6 vezes maior.
Olha que interessante, essas relações são muito cobradas no Enem e vestibulares. Então, primeira coisa que Newton viu foi isso, que a força é diretamente proporcional ao produto das massas, ou seja, matéria atrai matéria. Bom, o que ele viu também? Ele viu o seguinte, que o Sol e a Terra, ou o Sol e os outros planetas, eles estão a determinada distância. E essa força ela é influenciada por essa distância. Então, se a gente pegar aqui o centro, a gente sempre pega o centro do Sol e o centro do planeta, ou seja, o centro do astro maior e o centro do astro menor. Então, aqui eu tenho aqui a relação aqui entre o centro do Sol e o centro aqui do nosso planeta, que é a Terra, que é o centro do Sol. Eu vou chamar isso aqui, galera, de distância D. Beleza? O que Newton viu? Newton viu o seguinte, que a força ela era inversamente proporcional à distância entre os corpos, no caso aí o Sol e a Terra como nosso exemplo. Só que aí o que ele era? Ele era um bom matemático. E ele viu o seguinte, que toda vez que fazia os cálculos dele, ele sempre caía nesse gráfico aqui, cara, ó, uma exponencial. E essa exponencial, galera, assim como a lei lá, a lei de Coulomb, não sei se vocês já viram essa parte da lei de Coulomb, ela descreve esta função aqui, ó, y é igual a 1 sobre x ao quadrado. Olha que interessante, se você analisar aqui, cara, você vai ver que esta função aqui, ó, é esta. Ou seja, o meu y é o f, o meu x é o d. Como ele era um bom matemático, o que o Newton fez? Veio aqui, ajustou essa equação e colocou o quê? Um quadrado. Ou seja, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os astros, no caso aqui, no nosso caso, o Sol e a Terra. Poderia ser a Lua e a Terra também, não tem problema nenhum. Então, nós temos então duas relações. A força é diretamente proporcional ao produto das massas e a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os planetas. Isso aqui também, galera, é muito cobrado em Enem, em vestibulares seriados, tá? O que ele pode falar para você? Pode falar o seguinte, vamos supor que a distância entre o Sol e a Terra duplicou. Bom, se duplicou, ou seja, duas vezes, como o 2 está ao quadrado, vai ficar o quê? 4 vezes o quê? A minha força vai ficar 4 vezes menor, porque é 1 sobre 4, né? 4 vezes menor que a força anterior. Tá vendo? Então, isso aqui é muito cobrado, esses tipos de relações entre força e distância, força e massa, como a gente viu anteriormente aqui entre as massas. Então, o que Newton fez? Ele fez o seguinte, juntou isso aqui tudo e colocou o seguinte, que força é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E aí, como um bom matemático, a gente sabe que na área de exatas, né, física, matemática, engenharia, toda a área de exatas, a gente não pode usar um sinal de proporção para fazer um cálculo. A gente tem que usar um sinal de igual. E quando você coloca um sinal de igual, automaticamente você tem que colocar uma constante do outro lado. E o que Newton fez? Ele colocou uma constante chamada G. E aí eu tenho que a minha força gravitacional é igual a G m1 vezes m2 sobre a distância ao quadrado. Então nós temos a fórmula da força gravitacional, que é força gravitacional é igual a G m1 vezes m2 sobre a distância ao quadrado. Está aí a nossa equação da força gravitacional. Ô Kelson, que G é esse? Esse G, galera, não é o G de gravidade, a aceleração da gravidade. Isso aqui é uma constante. Ela serve para qualquer planeta. Sol, Terra, Sol, Júpiter, outras galáxias, tá? Tem esse G aqui, ele é universal. Opa, então, qual que é o nome dessa constante? É a constante da gravitação universal. Qual que é o valor dela, Kelson? O valor dela é 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons metros quadrados
por quilograma ao quadrado. Isto aqui, galera, é uma constante. Ou seja, o exercício tem que te dar essa constante, não precisa ficar decorando de constante, tá? E ela serve para qualquer situação, para qualquer planeta, astro, ou qualquer outra galáxia, se for o caso, tiver o mesmo sistema, parecido com o nosso sistema solar, tá? Você vai usar essa constante aqui. Vou provar para vocês por que a força gravitacional entre, por exemplo, duas pessoas, ela é praticamente insignificante. Vamos lá. Subi um pouquinho o meu quadro aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu tenho duas pessoas. A pessoa 1 tem uma massa de 100 quilos. A pessoa 2 também tem uma massa de 100 quilos. A distância entre elas, vamos colocar uma distância de 1 metro. Praticamente o meu braço aqui, 1 metro, bem próximo às duas pessoas. E a nossa constante gravitacional é essa aqui, beleza? Entre as duas pessoas. Então, vamos fazer o seguinte, então. A força é igual a constante, que é 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes 100, que é a massa da primeira pessoa, que é o M1, vezes 100 também, de novo, que é a massa da segunda pessoa, dividido, todo mundo, por 1 metro ao quadrado. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, 100 vezes 100 é 100 a quarta. Então vai ficar 6,67 vezes 10 a menos 1 vezes 100 a quarta. Dividido por 1 ao quadrado, que vai dar 1 mesmo, né? Então aqui não vou precisar nem colocar o 1 aqui. Então qual que é a minha força aqui? A minha força gravitacional entre essas duas pessoas de massa de 100 kg a 1 metro de distância entre elas é de 6,67 vezes 10 menos 11 mais 4 é menos 7. O que? Newtons. Cara, olha para você ver. Essa força ela é muito, mas muito pequena. Se a gente for colocar em número sem ser notação científica, olha como é que vai ficar isso aqui. Vai ficar aqui força é igual. Olha que vai ficar, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 já está do lado de cá, então vou colocar 6, 6, 7 newtons. Olha para você ver. É um número muito pequeno, cara. Quanto que é isso aqui? Se a gente for observar, se a gente for olhar aqui, é aproximadamente 0. Por isso que a força gravitacional só acontece o quê? Ela só é considerável aonde? Em corpos muito grandes como planetas, sóis, estrelas, tá bom? Então tá aí, galera. Esta é a lei da gravitação universal de Newton. Então, galera, tá aí a lei da gravitação universal de Newton. Lembra que é uma sequência de aulas de mecânica celeste e gravitação. Então, na próxima aula nós vamos ver a aceleração da gravidade dos planetas, como a gente calcula a aceleração da gravidade dos planetas. Então, não esqueça de ativar o sininho se você for novo no canal, se inscreva se você gostou dessa aula, deixe o seu joinha. Então, galera, até a próxima aula. Valeu!